título da campanha, amém? Porque fala muito aos nossos corações. Livro Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 9, a gente vai ler. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado em todas as gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas para a igreja que persiste, para a igreja que continua, o verso 13 vai dizer: mas aquele que persevera até o fim será salvo. Sente glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, o tema desta campanha é forte, e eu, como revelei, gostei do tema da campanha, porque ela fala daquilo que a igreja vai vivenciar nos últimos dias. O tema da campanha, ele está preparando nós para aquilo que iremos viver nos últimos dias. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus está dando um sermão profético aos seus discípulos. Jesus está ensinando e passando aquilo que os discípulos iam enfrentar, a geração depois dos discípulos iam enfrentar, e o que a igreja nos dias de hoje enfrenta e ainda vai enfrentar. E o que Jesus está passando é que Jesus está no templo e ele tinha voz e vez para falar ali. E em sua oportunidade, ele já sabendo que estava chegando o tempo do seu sacrifício, estava chegando o tempo de ele se entregar por amor a mim, amor a você. Ele chega diante dos escribas e fariseus e começa a censurá-lo diante da multidão. Começa a esclarecer à multidão o que se passava no entendimento e no coração do escriba e dos fariseus. Porque, como várias vezes, assim como João Batista chamava os escribas e fariseus de raça de víbora, Jesus chamava eles de sepulcro, que por fora era bonito, mas por dentro tinha algo podre, só tinha ossos. E Jesus começa a censurá-lo. Jesus começa a falar com eles, porque os escribas e fariseus, eles diziam: vocês podem jurarem pelo templo, mas não podem jurar pelo ouro do templo. Vocês podem jurar pelo altar, mas não podem jurar pela oferta que está sobre o altar. Aleluia! E Jesus, com toda a autoridade, com toda a sabedoria, porque ele era a própria sabedoria, ele olha e diz: não é o templo mais valioso do que o ouro que está nele, porque não é o ouro que santifica o templo, mas é o templo que santifica o ouro. Não é o altar mais valioso do que a oferta, porque não é a oferta que santifica o altar, mas sim o altar que santifica a oferta. E eu já vou entregar algo de Deus para a sua vida, porque Jesus não está preocupado com a estatura ou a boniteza ou a finidez de louvores, mas ele quer saber a verdadeira adoração quando sai do coração. Porque tem muita gente que não está desafinando no louvor, mas o coração está cheio de soberba e de desejos carnais. Jesus está dizendo:
santifica o altar, mas é o altar que santifica a oferta. Aleluia. Porque eles eram preocupados com o ouro do templo, quando o Senhor não habitava no ouro, mas sim no Santo dos Santos que estava dentro do templo. Mas eles estavam preocupados com o ouro, em vez de estar preocupados com a presença de Jesus. Eles estavam preocupados em dizer: a oferta é para Deus, mas eles olhavam mais com desejo nas ofertas. Eles não estavam cumprindo os seus deveres de sacerdote. Eles estavam pondo uma carga sobre o povo e tirando da sua. Jesus, ele diz: olha para os escribas e fariseus, eles estão na cadeira de Moisés, eles estão ditando a lei de Moisés, e façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Aleluia. Porque eles colocam uma carga sobre vocês, que nem eles se movem um dedo para moverem essa carga. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque os irmãos vão entender no decorrer da mensagem. No capítulo 24 se inicia dizendo que Jesus sai do templo. E quando os seus discípulos veem Jesus saindo do templo, isso preocupa ele. Porque no último versículo do capítulo 23, Jesus diz que a casa ficaria vazia e que eles não veriam mais. E quando visse e olhar para ele e dizer: bendito o que vem no nome do Senhor. Porque a casa de Deus, o templo do Senhor, tinha vivido mais negócio do que lugar de buscar a santidade. Porque o templo do Senhor tinha virado lugar de buscar mais coisas materiais do que buscar a presença do Senhor. O templo que era lugar de buscar mais conhecer a Deus, o templo que era lugar de buscar o perdão de Deus, tinha virado lugar de negócio. E Jesus olha para os escribas e fariseus e a multidão que o está ouvindo e diz: a casa vai ficar vazia. Aleluia. E quando ele começa a sair do templo, os seus discípulos preocupados olham para Jesus e dizem: Jesus, vem cá, olha a coluna desse templo, olha a estrutura desse templo, vê como ele é, vê os mármores, vê a beleza. Jesus disse: está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo: está vendo essa boniteza? Para mim não importa. Está vendo tudo isso belo? Para mim não importa, porque céus e terra passará, mas a minha palavra jamais vai passar. Aleluia. E tem uma coisa aqui: os discípulos estavam preocupados em ficar em lugar onde Jesus não queria ficar. E tem isso acontecendo nos últimos dias da igreja. Preferem ficar em lugares luxuosos ou que satisfaz a carne, onde Jesus não está, do que santificar o seu espírito e está onde Jesus está. Então não queira nesta noite que você volte para casa com esse pensamento, que não queira, por mais que simples seja o lugar, ou não seja olhando para o lado da luxúria, mas para aquilo que satisfaz o seu espírito. Fique aonde Jesus está, corra da onde Jesus não quer estar. Os discípulos estavam preocupados com que o templo era muito belíssimo, dava muitas oportunidades, mas Jesus disse: não quero ficar, a casa vai ficar vazia, não vou viver mais. E quando ver, vai ser glória, vai ser poder.
viver, lugares cheios de carnalidade, lugares cheios de meninice, mas sem a presença de Deus, lugares de muita promessa para o físico, mas pouca promessa para o espiritual. Estamos vendo templos maravilhosos, igreja cheia, mas quando chega lá, o conteúdo é fora da Bíblia. Quando chega lá, a mensagem é coach, a mensagem é vem como está, permanece. Mas o que Jesus estava dizendo? Eu não quero. Estou preocupado com o ouro do templo, quando devia estar preocupado com o que está acontecendo dentro do templo. Eu vou embora. Os discípulos querendo chamar a atenção dele para aquilo. Não é boniteza, meu presbítero, que chama a atenção de Jesus. Não é movimento que chama a presença de Jesus. Não é barulho que chama a presença de Jesus. Nem precisa gritar para chamar a presença de Jesus. Só basta cumprir Mateus 6, entrar no quarto com o coração prostrado, quebrado, mesmo que seja sem palavras, mas as suas lágrimas chegarão no trono de Deus, e a sua casa, o seu quarto será cheio da presença de Deus, porque o que chama a atenção de Deus para a nossa vida não é o jeito que a gente louva, ou o jeito que a gente ministra a mensagem, mas é o jeito que a gente se comporta no oculto. É quando ninguém está vendo, é quando não tem ninguém para ouvir. É o que chama a atenção de Jesus. É quando a gente se quebra diante dele e diz: Jesus, vem cá, me segura. É quando a gente larga essa armadura de querer ser forte e dizer: eu sou fraco, se você não me segurar, se o Senhor não me segurar, eu vou cair, eu vou largar tudo, então me segura. É isso que chama a presença do Senhor, é isso que chama a atenção do Senhor. Então estão querendo chamar a atenção do Senhor com barulhos. E ele olha e diz: eu não quero ver o templo. Isso aí não ficará pedra sobre pedras. Isso quando Jesus está saindo do templo. E o verso 3, veja a diferença. No verso 1, Jesus está saindo do templo e os seus discípulos querendo chamar a atenção deles. No verso 2, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. No verso 3, ele já está assentado no Monte das Oliveiras. Então tinha uma certa distância. Nesse meio tempo, os discípulos foram calados, os discípulos foram em silêncio, matutando: oxe, não ficará pedra sobre pedra? O que é isso? A respeito disso, aí começa a se lembrar das parábolas, das mensagens de Jesus. Aí no verso 3, estando Jesus assentado, ele chega diante deles e diz: mestre, fala mais a respeito da sua vinda, fala mais a respeito do fim. Porque é isso, quando a gente se distancia daquilo que não chama a atenção de Jesus, daquilo que não chama a atenção do meu e do seu Senhor, e começa a chegar perto dele para aprender, para ouvir a sua voz, ele começa a falar. Aleluia. A gente, quando analisa isso, era Jesus dizendo: está vendo que não precisava estar no templo? Está vendo que não precisa das bonitezas nem do ouro do templo? Só precisou a gente sentar aqui numa pedra, aqui neste monte, e começar a conversar, para as coisas começarem a surgir. Aí o Senhor está dizendo para mim, para você hoje: está vendo que não precisa muita coisa para chamar a minha atenção? Está vendo que não precisa de muita coisa para ouvir a minha voz? Só basta com o coração puro e sincero
fala comigo. Senhor, me ouve nesta noite. E Ele vai ouvir a sua oração. E o Senhor começa a falar com os discípulos: acautelai-vos, cuidado, vigia, para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerra. Nação se levantará contra nação. Mas não se assustem, porque isso é necessário acontecer. Aleluia. Sabe por que Jesus diz: não se assuste? Porque quando Jesus fala à sua igreja que vai acontecer guerra, que vai acontecer nação sobre nação, fome, peste, ela está dizendo: eu estou avisando para que quando aconteça, não corram para um lado, não corram para o outro, corram para o joelho, porque eu que estou falando sou o mesmo que vou guardar, sou o mesmo que vou proteger. Eu estou anunciando, porque quando acontecer, vocês sabem que tem um guarda sobre a sua vida, vocês sabem que tem um Deus protegendo a sua vida, que tem um Deus protegendo a sua igreja. Então não precisa se assustar. E jamais Jesus vai deixar a sua igreja ser pegada de surpresa ou desprevenida. Jamais Jesus vai deixar a sua igreja de mão abanando, como a gente tem costume falar. Ele deixa orientação para a sua igreja. Ele diz: se levantará nação contra nação. Mas não se assustem quando verem os terremotos, quando verem a fome assolando países e cidades, quando verem peste em todos os lugares. Não assuste. Só que entra aqui no meio do período que é importante para a igreja. O mesmo Deus que é fiel para falar das coisas que vai acontecer, Ele não engana você sobre o que você também vai ter que passar. Porque Jesus, quando chamou os seus discípulos, disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Quando Jesus estava ensinando a seus discípulos, Ele olha e diz: o mundo vai vos odiar, porque vocês não vieram do mundo. Porque se vieste do mundo, o mundo o amaria. Mas vocês vêm de Deus, por isso o mundo os odeia. E neste final de ministério de Jesus, no sermão profético, já caminhando para o fim, para os irmãos entender, Ele diz: então vocês serão entregues para ser atormentados. Vocês serão mortos, odiados por amor a mim, por causa do meu nome. Porque o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus salva. A igreja tem o dever de aonde chegar, atacar, bombardear as armadilhas do inferno, para libertar drogados das drogas, bêbados dos bares, prostituta dos prostíbulos, porque o nome de Jesus é poderoso para libertar. Por isso que a igreja é levantada para atacar, porque quando aonde nasce uma igreja que está perante ao Senhor, que vive o ensinamento do Senhor, as trevas não avançam, as trevas não prosperam, porque a igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra, a igreja ela leva ao verdadeiro caminho, que é Jesus de Nazaré. Por isso que quando Jesus chega para seus discípulos e diz: o que é
que o mundo está dizendo? O que é que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles dizem, um diz que tu és João, outros dizem que tu sois Moisés, ou algum dos outros profetas. Ele diz, mas vocês que comem comigo, que andam comigo, que estão onde eu estou, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, com toda a autoridade, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Ele disse, glória a Deus, Pedro, em minhas palavras. Não foi tu que adivinhaste isso ou falaste isso, mas foi o Pai que o revelou. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não estava dizendo sobre Pedro, porque Pedro morre e aí acabaria a igreja. Ele olha o que Pedro tinha pregado em Atos 3, ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Era Jesus olhando e dizendo, sobre esta pedra, a pedra sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá, porque quem está de frente da igreja não é Pedro, não é o presbítero Leonardo, desculpe, mas não é o diácono Everton. Quem está diante da igreja é Jesus de Nazaré, batalhando, prosperando, avançando com a igreja. Por isso que as portas do inferno não param, por isso que a porta do inferno não vence e jamais vencerá a igreja de Cristo. Aleluia. Porque não era Pedro a pedra que estava sendo edificada a igreja, mas era Cristo que era a pedra. Ele disse, e muitos serão escandalizados neste tempo. Aleluia, glória a Deus. Uns trairão uns aos outros, serão uns odiando os outros. E se eu perguntasse à igreja, tem surgido isso nos últimos dias, sim ou não? E não é fora que Jesus está dizendo, não. Ele esquece o mundo por um tempo. Ele diz, vamos esquecer o mundo, vamos entrar na igreja agora, vamos entrar naquilo que a igreja passará. A igreja será odiada, a igreja será atormentada, mas olha o que está acontecendo dentro da igreja. Escândalo aparecendo, irmão contra irmão dentro da igreja. O irmão não tem mais confiança de pedir oração e confessar o seu pecado a outro irmão para que ore e haja perdão, como disse Tiago, porque tem traído uns aos outros. E Jesus tem falado isso. Ele fala, serão escandalizados muito, surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que a gente não tem ouvido que muitas pessoas dizem, eu me desviei porque eu não quero ser igual ao irmão fulano, eu saí porque eu não quero ser igual ao irmão ciclano? Só que essas pessoas não têm reparado a entender o que os discípulos entenderam. Porque quando ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? Ele está perguntando, vocês me conhecem? Vocês têm conhecimento de mim? Os discípulos respondendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus, está respondendo, aleluia. Sim, eu conheço que tu és o Cristo. E quando a gente conhece Cristo, a gente vê esse escândalo, a gente ora para que haja misericórdia sobre a vida daquelas pessoas. E não para, porque a gente entendeu quem é Cristo. Que meu espelho na igreja é Cristo. Que o meu alvo na igreja é Cristo. Que o meu guia na igreja é Cristo. Que por mais que caia
caia um na esquerda, outro na direita, eu vou permanecer firme em Cristo. E o irmão que caiu, eu levantarei, erguerei a minha mão, vem, quer continuar. Ele tem perdão para você, Ele tem graça para você. Segura na minha mão, vamos caminhar junto, vamos se ajudar junto e vamos chegar no final da nossa caminhada. Agora, se ele não quiser, você não para pelo irmão, você continua vivendo a vida que Cristo ordenou. Porque quando a gente larga a igreja, larga Cristo por uma cara feia ou qualquer outra coisa, a gente não está largando o irmão, a gente está largando a nossa salvação e anulando em nossa vida o sacrifício que Jesus fez por nós. Quando a gente decide olhar e dizer, eu vou sair da igreja, vou deixar a igreja por alguma coisa, eu estou dizendo, eu não quero o sacrifício de Cristo para a minha vida. Eu não quero o sacrifício de Cristo para a minha vida. Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Eu já caminho para o final. Nós somos membro do corpo de Cristo. Assim como o nosso corpo carnal tem um membro mão, tem um membro pé, perna. Assim somos a igreja. E Cristo é a cabeça. Aleluia, glória a E Cristo é quem lidera a igreja. Cristo é o que está acima da igreja. Então, quando eu corto a minha mão e tiro ela fora, ela morre. Mas o meu braço continua vivo. Sabe por quê? Porque mão sozinha não vive. Corpo sem membro continua vivendo. Agora membro sem corpo morre. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é ligado, é movimentado o tempo todo, 24 horas pela cabeça. Então, se eu decido largar, tornar um membro solitário e ir embora do corpo, eu estou já dizendo a minha morte, porque eu estou distanciando da cabeça, eu estou me distanciando de Cristo. Mas Cristo está dizendo assim: muitos vão deixar de ser crente. Escute, eu vou trazer para você mais fácil entender. Ele está dizendo, Leonardo, muitos vão deixar de ser crente. Anderson, muitos vão deixar de ser crente porque alguém caiu, porque alguém desprezou a fé, como diz no livro de Hebreu. Jó, muitos estão largando a igreja. Aí talvez a gente se turba no nosso coração. Vamos ouvir essa palavra e analisar como se a gente fosse os discípulos que estavam ouvindo. Mas Jesus, e vai ficar assim? Aí Jesus vai dizer, não. Mas aquele que perseverar até o fim, Aleluia, será salvo. No livro de Apocalipse, João vai escrever à igreja, mas aquele que perseverar, eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Mas aquele que perseverar, eu lhe darei a vida eterna. Então nesta noite não largue seu ministério. Nessa noite não pare. Por mais que eu sei que tenha acontecido escândalo, mas continue no seu alvo, que é Cristo. Porque a igreja passará por isso nos últimos dias. Mas aquele que não deixar o amor se esfriar, mas aquele que perseverar no amor de Cristo, aquele que perseverar com Cristo, será salvo. Será salvo, será salvo. Então nesta noite, nesta campanha, eu não vim de Toritama para falar para bote, não, eu vim falar para ovelha de Cristo, ovelhas que vieram ouvir da parte de Cristo. Não desista, persevere, continue, para que você receba a sua coroa, para que você receba a sua
vida eterna. Por mais que o mundo esteja caído em pedaços, por mais que a igreja esteja se rebelando, continue na sã doutrina que os apóstolos deixaram, continue nos ensinos que Cristo deixaram, e no final da minha vida, pregador, eu vou ouvir da boca do meu Senhor: vinde bendito, vinde bendito, vinde bendito de meu Pai. Para quê? Para aquilo que foi preparado para ti. Aleluia. Porque a igreja dos últimos dias sofrerão muitos ataques e tormenta, mas o que está preparado por ela, os olhos, a mente, nunca, jamais imaginou e nem imaginará o que Cristo tem preparado para a sua igreja. Então nesta noite, volte para casa dizendo: eu vou continuar. Olhe para seu irmão e eu entrego agora, diga: eu vou continuar. Por mais que o mundo continue caindo, eu vou continuar. Continue nessa noite. Continue nessa noite. E você vai receber a sua coroa. Porque Deus disse, Ele disse: vai passar por tudo isso, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar um Consolador. Para que o Consolador? Para quando eu estiver triste, Ele trazer alegria para mim. Para quando eu estiver sem força, Ele me dá força. Para quando eu tiver com vontade de desistir, Ele me dá ânimo. E nesta noite eu profetizo sobre a igreja Kadosh aqui em Vertente: ânimo da parte do Senhor para continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. E que Deus continue vos abençoando. Essa palavra é verdadeira, por isso espere.